Cris, já que você falou sobre as palestras de Lula, a gente toca nesse tema então, porque enquanto Moro entra no lucrativo mercado das palestras, quem decidiu abandoná-lo foi o ex-presidente Lula. Mesmo tendo feito verdadeira fortuna com elas, o petista não tem mais feito esse tipo de evento depois que deixou a cadeia. Vale lembrar que Lula recebeu em conta da sua empresa de palestras, a Lius Palestras, Eventos e Publicações, R$ 27 milhões em 4 anos. Após ser investigado pelas operações Lava Jato, Zelotes e Janus, o petista afirmou não possuir os milhões que a Procuradoria da República tentou bloquear. Dono de 98% do negócio, os 2% restantes são de Paulo Okamoto, seu braço direito e presidente do Instituto Lula. A Lius movimentou R$ 52 milhões entre 2011 e 2015. Segundo reportagem da revista Época, foram 72 palestras a um custo de $200 mil cada. Augusto. No caso do ex-juiz Sérgio Moro, há uma questão ética. É preciso ver se as palestras se confundiram com as atividades que ele exerce ou exercia. Isso não pode acontecer. Numa palestra, eu faço palestras, não com esses valores. Faço palestra em que eu exponho o que eu penso. Ponto. Como você está saindo da tua atividade para dar informações, apresentar seus pontos de vista, você deve receber o que você perde do outro lado. Simples assim. Se eu passo a agir de acordo com o que eu digo, ou de acordo com quem contrata, aí a coisa fica feia. Não pode misturar. Então eu não sei exatamente o que disse o Sérgio Moro, nem a quem, mas no caso então há uma questão ética a esclarecer. No caso do Lula, não, método de roubalheira. As palestras do Lula eram contratadas por empreiteiras, ele não permitia a entrada de jornalistas, não havia testemunhas, ele se reunia com figurões ali interessados em obras em outros países, ele fazia muitas palestras no exterior. E daí a pouco tinha um empréstimo do BNDES para uma determinada empreiteira que ia fazer uma coisa na África ou na América do Sul, na América Central do Sul, etc. Ali era roubalheira. Tanto era que depois que descobriram as palestras, onde ele explicava que como ele tinha acabado com a fome que continuou no Brasil, durante 1 hora ele falava bem dele. E ganhava esse dinheirão, ganhava o que ganhava o Clinton, que fazia palestra sobre a sua experiência de 8 anos como presidente dos Estados Unidos e, portanto, o homem mais poderoso da Terra. O Lula ganhava isso para dizer que o Fome Zero tinha dado certo, já nem existia isso. Ali, o que mostra a prova do crime é que as palestras acabaram depois que ele perdeu a influência, antes de perder a liberdade, influência que permitia a ele ditar quem ganharia bilhões com obras financiadas com o nosso dinheiro. Você, Zé? Ô, Vitor, as palestras, elas são lucrativas e acreditem, há malucos que pagam mesmo para uma palestra do Lula. Agora, 200 mil reais por uma palestra, isso não. Render 27 milhões também não. É 200 mil dólares, né? Foi o que apurou a polícia de que ele receberia pelas palestras. Me disse uma fonte da Lava Jato, uma pessoa que estava na frente das operações e que entrou no Instituto Lula naquela busca e apreensão e que achou 900 e poucos, quase 1.000 pedidos formais de palestra do Lula. Veja bem, e essa fonte me disse, não era defendendo o Lula, dizendo o seguinte, olha, se esse sujeito quisesse viver honestamente através de palestra, ele viveria, que existiam propostas reais, mas pagando assim 20 mil, 30 mil, né? O mercado de palestras de uma figura que, enfim, alguns gostam, mas 200 mil dólares, não, isso não existiria. Então esse é um mercado que existe. Só que atualmente existe um problemão para políticos. É a falta de regulamentação de entrada de dinheiro.
né? Então o dinheiro entra, o dinheiro partidário, se o partido não tiver muito dinheiro, que é o grande problema do Moro, é que o partido dele está dizendo, tá, nós vamos investir na campanha do Moro e os deputados. Como é que nós faremos o próximo Congresso Nacional? E eu conversei com um representante de uma grande empresa sobre financiamento. Aí eu perguntei, e aí, como é que está sendo? Aí, como é que está hoje? Não pode doar. Se doar, é crime eleitoral. Quem doou pode ir para a cadeia, assim como o que recebeu. Eles estão fazendo eventos e convidam os parlamentares ou os candidatos, né? Ou seja, a intervenção continua. Isso aí foi uma decisão do Supremo e não tem o que colocar no lugar sobre essa história. É um problemão, essa história de regulamentar o financiamento de campanha. Gasta, sim, dinheiro em campanha eleitoral. Eu quero que seja transparente. Os outros, a partir daí, o Congresso tem que sentar e discutir o financiamento de campanha eleitoral. Não pode ficar financiamento público, porque isso não foi aprovado e não foi discutido com a sociedade. Diga, Ana. Olha, Vitor, já foi tudo muito bem dito aí pelos meus colegas. Agora, fica a pergunta, onde estão esses vídeos, né, dessas palestras do Lula? Até hoje ninguém nunca viu sequer 1 minuto dessas palestras, ou quem assistiu. Então, $200 mil para uma palestra que ninguém tem 1 minuto do material dessas palestras, isso é no mínimo estranho, né? Agora, o petista agora mantém o ex-presidiário mantém distância das palestras e do povo, porque até agora o presidenciável aí, né, caminho da eleição presidencial desse ano, não apareceu nas ruas também. Então parece que ele resolveu abandonar também o contato com as pessoas, porque as pesquisas dizem Lula na frente de todos, Lula pode vencer no primeiro turno. No entanto, a gente não vê Lula aí nas ruas. E sobre as palestras do Sérgio Moro, Vitor, é o que Augusto disse, né? Palestras e consultas. Isso tudo é muito normal. Ele hoje trabalha dentro do setor privado. Agora, é um homem que tem informações muito privilegiadas, né? Um homem que participou aí como juiz da primeira instância aí da Lava Jato e de outros processos e investigações também e casos, que fica aí a dúvida até onde ele caminha dentro dessas consultas e palestras sem acessar essas informações privilegiadas que ele teve acesso durante muitos anos. Fica aí essa pergunta. No entanto, para o candidato Sérgio Moro, estamos ainda esperando que ele quebre o silêncio sobre essas inconstitucionalidades do STF e ministros, né, participando aí de seminários, livrando-se de um presidente. Queria saber o que ele acha disso. Seria interessante conhecer esse Sérgio Moro que a gente não conhece. Nós conhecemos o juiz Sérgio Moro, da Lava Jato, aquele que a gente sempre diz aqui, que um homem da lei, um homem corajoso, e esse juiz e esse ex-juiz aí, ex-homem da lei, morno, né? Um candidato morno, um político morno, e eu acho que isso incomoda muito o brasileiro. Você seja à direita, à esquerda, ao centro, mas aquela pessoa que o silêncio te vence, que você não coloca a sua coragem à frente das suas ações, principalmente quando você almeja um posto como esse, de presidente de uma nação, fica muito difícil engolir. Então, que a vida no setor privado dele, isso aí ele que cuide. Agora, se ele quer ser esse homem que ele diz que ele pode ser, ele precisa quebrar esse silêncio sobre esses ministros aí do STF.